tá? Então, ele vai repetir 8 vezes o HIIT, ele vai correr só durante 30 segundos, o mais rápido que ele puder, tá? Para poder conseguir fazer essa atividade física, certo? Tá. Jane, pode falar. Obrigada. Professor, no caso, o ácido araquidônico, se eu aplicar aqui a regra do quartil, só para ter uma ideia de quanto poderia estar, então teria que ser no primeiro quartil, mais abaixo aqui. Porque ela tem uma função importante, porque o que eu entendi é o seguinte, o ácido araquidônico tem uma função importante, mas eu não posso ter ele elevado, porque ele é inflamatório. Exatamente. Tá? Como o ácido... Aqui o ácido araquidônico, você vê que ele tem um range curtinho ali, né? Ele vai de 0,661 a 0,808, né? Ele estando dentro do padrão normal, já tá de bom tamanho, tá? Já tá de bom tamanho. Porque as pessoas que consomem muitos ovos também, né? Se não usar um ômega aí, né? O ácido araquidônico vai dar um salto maior, né? Eu conheço alguém que fez isso há um tempo atrás. Então, a história de tirar o carboidrato de manhã, come o ovo que é mais fácil. Pronto. Exatamente, tá? Também funciona. Tá? Ai. Também funciona muito bem, tá? Bom, pessoal, então... Eu tinha visto sobre o óleo de amendoim também para aumentar o ácido araquidônico. Sim, ele tem várias substâncias que melhoram, tá? Tem várias substâncias que melhoram. Mas o ideal é a atividade física, tá? Então, não adianta você tomar óleo de amendoim, tá? Que é extremamente energético. Ele também é inflamatório, tá? Tem que cuidar. Ele é parecido com... Nessa situação da inflamação, ele é parecido com o ômega 6, tá? Que também é o ômega 6, né? Desculpa, é parecido com a niacina, né? Em excesso, ele causa inflamação, tá? E você precisa fazer atividade física. Então, o que acontece? Não adianta você ter todas as condições nutricionais para fazer uma atividade física e não fazer atividade física. Não resolve nada, certo? A Denise queria fazer uma pergunta? Professor, ele seria um indicador de sedentarismo, por exemplo? Se uma pessoa estiver abaixo... Exatamente. É o que eu estou falando, exatamente. Então, quando a pessoa tem um baixo índice de ácido araquidônico, quer dizer que ela não está fazendo atividade física. E lembrando o seguinte, tá? Não adianta dizer, eu faço academia 5 vezes por semana. Tá? Mas você está há 1 ano fazendo academia 5 vezes por semana e continua fazendo, vamos dar um exemplo, tá? O peso com 1 quilo, entendeu? Não adianta, você tem que ter uma progressão. Então, sempre, em cada treinamento que você vai fazer, você tem que ter uma intensidade em algum conjunto muscular, tá? Uma intensidade máxima, tá? Em algum conjunto muscular. Certo? Então, ou carga máxima, né? Fazer em algum conjunto muscular. Então, você sempre tem que ter um progresso, tá? Então, continuar fazendo há 1 ano, 5 anos, eu conheço pessoas que são assim, tá? Que sempre, nunca mudaram a carga máxima, estão sempre com aquela mesma carga máxima. Então, não adianta, aquela academia para ela, que virou um hobby, aquilo ali, né? Tá? Que se ela tem tantos anos que está indo lá, e não melhora, e não aumenta o peso, ela vai chegar naquela estabilidade e não vai passar dali. Tá? Ela não vai ter um desenvolvimento. Então, uma pessoa desse tipo também, mas eu vou à academia 3, 5 vezes por semana e está com ácido araquidônico baixo. O que significa? Que ela não está trabalhando, não está fazendo exercício de intensidade. Tá? Ela precisa ter exercício de intensidade. Então, evidentemente, vai depender da pessoa, dos batimentos cardíacos normais da pessoa, tá? Mas vamos dizer, uma pessoa normal, tá? Que a gente tem os batimentos cardíacos normais, ela, para fazer uma atividade física adequada, ela tem que ter um batimento cardíaco, os homens têm que ter um batimento cardíaco entre 125 e 130 batimentos por minuto. Então, quando vocês veem aqueles lutadores, né? Que eles vão lá, estão aquecendo lá na parte de aquecimento, né, na sala deles lá, e eles sobem no ringue lá, eles ficam
eles ficam pulando de um lado para o outro o tempo todo, eles não param, eles ficam pulando, pulando, pulando. Dizem, não, esse cara tinha que estar parado ali, porque senão ele está cansando. Não, ele tem que manter, para ter uma boa atividade física, um batimento, né, entre 125 e 130, as mulheres um pouquinho mais. Tá? Aí também já estaria razoável, mas, entende? Precisa ter algumas regrinhas aí para poder fazer com que isso funcione. Tá? Professor, uma informação bem importante é também, né, falando dessa questão de estar sempre promovendo estímulos, normalmente as pessoas acham que só a caminhada é suficiente para manter a saúde e também mantém uma intensidade baixa de caminhada. Mas, a partir, principalmente, né, dos 40, 50 anos, o melhor exercício para a saúde das pessoas são os exercícios musculares, que é a musculação. E aí, poucas são as pessoas que fazem musculação, que vão para a academia, fazem os exercícios. Porque, como você estava comentando, né, tem a questão da osteoporose, que ela estimula, a prevenção da osteoporose é estimulada pelo esse mecanismo muscular de tensão muscular, tem a questão da sarcopenia, que vem com o envelhecimento, a proteção das articulações. Então, assim, poucos são os médicos que indicam, né, vai fazer exercício, e aí fala assim, não, então vai fazer caminhada. Na verdade, não é o melhor exercício. E sim, hoje em dia, né, as guidelines, as recomendações, é que seja feito pelo menos 2, 3 vezes na semana exercícios de musculação, exercícios de força. Uhum. Então, só para, já que é minha área aí, passar essa informação. Perfeito, exatamente isso. Se você me permite, professor, eu acho até que ao invés de fazer um plano de saúde, né, principalmente mulher aí, fator hormonal, seria fazer aí um plano para academia, né? Com certeza. A gente ter, a mulher, principalmente chegando na fase aí de menopausa, o exercício, né, a atividade física, ela é fundamental. É uma pena, eu fui professora há muito tempo, é uma pena que nas escolas a atividade física com as crianças não passa de uma recreação. Essa educação física, ela só leva o nome de educação física. Mas a gente teria que ensinar para as nossas crianças a importância real da atividade física, né? É imprescindível em todos os sentidos. E eu mesmo fui uma criança, né? Eu tenho 57 anos, que na minha época a menina não podia correr, né? Porque era feio. Então é complicado. A gente chega adulta, depois de muito tempo, descobrindo que a atividade física tem que estar ali, junto. Poderia falar um pouco também? Claro, sobre essa questão aí que a Denise Terra apresentou, o professor Denise, falou sobre a academia, né? Então, sobre colocar força, né? Carregar peso. Então, isso é muito importante. É exatamente por isso que eu gosto muito de trabalhar em serviço forçado, serviço pesado, onde eu exercito todos os meus músculos, entendeu? Tem uma chácarazinha aqui próximo da cidade e sempre eu gosto de dar uma trabalhada lá. Eu não fico só aqui na rua, não. Só no meu consultório, não. Eu sempre gosto de pegar peso, botar força, tá entendendo? Não é só negócio de caminhar também, não. Isso é muito importante que ela está explicando aí. Então, e outra coisa também que eu gostaria de perguntar ao senhor, professor, aqui, nessa questão desse ácido araquidônico, né? Porque estão falando aí que a diminuição dele é carência de exercício, tudo bem. E quando aparecer, então, o excesso desse ácido, é o que mesmo? Olha, eu não peguei nenhuma pessoa, tá? Mesmo que sejam atletas, eu nunca peguei alguém com um aumento desse ácido araquidônico, tá? Eu desconheço que ele tenha esse, pelo menos aqui no aparelho não aparece, tá? Não, mesmo atletas que suplementam ácido araquidônico, ele aqui está dentro, vai ficar lá bem próximo ao máximo, tá? Mas não peguei aumentado, tá bom? Não vai para a faixa azul lá direito, né? Nem vai para a faixa azul lá direito, nem para a amarela e nem para a vermelha. Não. Vai ficar sempre mais sempre ou normal ou diminuído. Tá? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo, perfeito. Tá? Muito bem. Então foi boa a minha pergunta, que agora eu entendi. Com certeza.
Com certeza. Bom, então aqui nós temos aqui a parte do sistema endócrino, tá? A parte do sistema endócrino que é muito importante. Então, como estão funcionando a secreção das glândulas, né? Aqui está mais relacionado à parte de secreção das glândulas. Então, a gente vê aqui, ó, tá? Aí vai ter aqui as explicações, né? Tá? Sobre as glândulas, né? Não vou ler tudo para vocês, tá? Porque está escrito aqui também já. E aqui o que importa aqui, né? Tá? Aqui a parte gonodal, né? Então, está relacionado aqui com funções estimula a proliferação endométrica, promove o espessamento do útero, o aumento dos seios, o surgimento das características sexuais femininas. Então, promove a parte do homem, né? Tá? Também aqui relacionado, né? Tem várias coisas aqui. Na realidade, aqui está mais relacionada à parte feminina, tá? Porque nós estamos aqui vendo uma mulher, né? Então, aqui vai aparecer mais relacionado a essas situações, tá? Mas é mais parte feminina. Mas para o homem também é muito importante na produção de testosterona, né? Tá? Que é um hormônio fundamental, né, para o homem, né? Tá? Então, nós estamos vendo aqui que nós temos aqui todas as glândulas, elas têm que estar dentro do parâmetro normal, tá? Aqui não importa, ela tem que estar mais no parâmetro normal, não importa muito que seja otimizado, evidentemente melhor, tá? Melhor, você pode ver que que os índices aqui da secreção da tireoide está excelente aqui, né? Bem próximo ao máximo. Aqui, o índice da secreção da paratireoide também está bem próximo ao máximo, então indica que é uma pessoa saudável, tá? Então, aqui, relacionado à suprarrenal, também está intermediário aqui, né? Então, mas está bem, isso mostra uma pessoa saudável, tá? Embora, dentro do parâmetro normal, evidentemente, aqui as pessoas estão muito relacionadas à idade, tá? Então, pessoas de mais idade, provavelmente, estando dentro do parâmetro normal, vão ser mais difícil chegar nesse nível de otimização aqui, tá? Índice de secreção da pituitária aqui está baixo. Aí, lembrando, né, glândula pituitária, ela tem relação com uma centena não digo, mas vários hormônios. Tá? Então, uma dezena de hormônios aí, né? Tá? Então, o que acontece? Como ela tem esta deficiência, por isso que ela tem que tomar Ritalina, a gente vê que esse índice da pituitária está baixo, olha aqui, vai até 7.340, tá? E aqui está 2.788. Então, aqui mostra uma deficiência, a gente sabe que existe, embora esteja dentro de uma faixa normal. Poderia estar melhor otimizado? Com certeza, tá? Já na glândula pineal, aqui já está otimizado, então está tudo tranquilo. Então, o problema dela maior é a pituitária. Na realidade, ela tem uma deficiência de produção de cortisol na suprarrenal, tá? Que também tem, na realidade, é tudo um pouco interligado, né? Então, a gente precisa entender onde são as deficiências aí, né? Então, aqui o timo está excelente, também está com pouca idade. O timo, para quem não sabe, é uma glândula que nós temos no peito, tá? E ela, com a idade, ela vai atrofiando, né? Então, ela está relacionada a alguns hormônios também, e também a maturação das células T, as células glóbulos brancos T, tá? Que é importantíssimo para o sistema imunológico, tanto é que vai aparecendo logo a mais aqui no sistema imunológico. Então, precisamos estar com o máximo possível, né, esses índices dentro de uma normalidade. Aqui a gente já vê que existe uma deficiência hormonal na parte sexual, tá? Então, o índice gonodal está bem relacionado. Aí, o que acontece? Ela toma anticoncepcional, tá? E aí o pessoal chama de hormônios. Na realidade, os hormônios sintéticos, inclusive como o pessoal chama de progesterona, que é Premarin, Progestase, né? Tem alguns outros aí que o pessoal chama que não tem nada nem parecido com progesterona, tá? Aquilo ali são produtos sintéticos, tá? Que fazem muito mal e são cancerígenos. Então, por isso que os anticoncepcionais fazem tanto mal para as mulheres, inclusive com um percentual elevado de câncer de mama, tá? Ocasionado pelos anticoncepcionais
E outra coisa que já foi constatado pela utilização de desodorantes com alumínio, tá? O sulfato de alumínio, né? Então, é utilizado muito no desodorante para evitar a transpiração. Aí nós temos as glândulas muito próximo, né, da axila, e também muito próximo do seio. E a absorção desse alumínio é absorvido e acaba inflamando, causando até, desencadeando o câncer. Tá? Então, hoje, as mulheres fazem exames, né? Muitas vezes mamografia. A mamografia ele é um exame de constatação, ele não é um exame preventivo, na realidade ele causa câncer, tá? A mamografia, ela causa câncer. Tá? Então, a mulher fazendo todo o ano, fazendo uma mamografia, ela está aumentando consideravelmente o risco até em 48%, o risco de desenvolver câncer de mama. Tá? Então, isso é debatido aí desde 2017, tá? Foi feito, já se descobriu como é que foi feito esses testes de cânceres, eles foram feitos de uma forma, vamos dizer assim, não saudável. São testes que foram suprimidos ali, informações importantes, tá? Na realidade, foram testes enganosos, tá? Que foram desenvolvidos dizendo que a mamografia era uma forma de prevenção de câncer, enfim, que tinham estudos e tal, só que os estudos são todos falsos, tá? Eles não eram estudos verdadeiros. E hoje já se sabe que a mamografia, ela deveria de ser banida, tá? Então, qual outro exame que deveria ser feito? O termógrafo. Na realidade, o exame de biorressonância também ele é bem eficiente, tá? Mas o termógrafo seria mais indicado. Nesse caso, o termógrafo consegue identificar um câncer sendo desenvolvido 3 anos antes dele acontecer, tá? E o termógrafo é muito barato. A Simone até, minha esposa, que é fisioterapeuta, né? Ela queria comprar um termógrafo para a gente ter aqui no consultório. Um termógrafo ele custa barato, ele custa em torno de uns R$4.000, tá? Então, todos os médicos poderiam ter um termógrafo, investir e ter um termógrafo no consultório deles, os que trabalham com isso. Não precisa mandar fazer mamografia. A mamografia foi um acidente aí, tá? Um acidente de percurso aí na medicina que é muito danoso, tá? Então, não tem nada bom. Deixa eu ver o estudo aqui, só um pouquinho que eu já digo para vocês o estudo aqui. Quem foi que trouxe esse estudo à tona aqui? Aqui no Brasil, né? Claro. Já digo para vocês. Então, aí vocês podem procurar a doutora aí no YouTube, tá? A doutora Lucy com Y, Lucy Kern, com K-E-R-R, Lucy Kern, tá? Ela bota lá, procura lá sobre mamografia, vocês vão ver que ela tem entrevistas ali, é uma doutora bem conceituada, tá? E vai explicar o que eu estou falando para vocês ali, tá? Então, vi uma entrevista dela aí. Eu, se eu não me engano, foi com o Fernando Betete até, tá? Mas vocês procurem no YouTube que vai ter a confirmação que eu estou falando aí. Inclusive, ela mostra lá quais foram os estudos. Então, tem lá até as fontes, tá? Sobre isso, tá? Então, tá tudo... Ali ela fala bem direitinho aí essa situação aí, tá? Do que eu estou comentando agora, certo? Bom, então vimos aqui o sistema endócrino, está muito relacionado aí às glândulas, né? Tá? Então, aqui a parte... Professor? Sim. Vou fazer uma pergunta sobre o timo. Tem uma outra maneira de estimulá-lo além sim. Tem. Tá? A única maneira de estimulação do timo é mecânico. Tá? Então, mais ou menos na altura do mamilo, tá? Mais ou menos na oitava, entre a 7ª e a 8ª costela, tá? Você tem um ponto bem no centro do externo, deixa eu baixar um pouquinho aqui,
bem aqui no centro do externo, mais ou menos na altura do mamilo, um pouquinho acima, tá? Tem um ponto, você vai passar o dedo aqui, ó, o meu é bem aqui, ó, tá? Você vai apertar com o dedo bem em cima do externo e você vai ver que tem um ponto que é mais dolorido ali, tá? Você vai achar aí um ponto mais dolorido. Quanto mais ele está com uma distonia, né? Tá? Mais dor você vai sentir quando apertar com força, tá? Às vezes a pessoa até reclama muito de dor. Então, esse ponto você pode fazer uma massagem, você pode bater com a ponta dos dedos, você pode fazer uma massagem aí você, no sentido, quem vai fazer em si mesmo é no sentido horário, tá? Se alguém vai fazer para vocês é no sentido anti-horário. Isso tem a ver com o vórtex da energia, tá? E nós temos os pontinhos da auriculoterapia, tá? Que são os pontinhos de prata, que você pode botar em cima. O ponto de prata, ele fica pulsando, tá? A prata, ela pulsa. Então, você bota um pontinho de prata bem em cima do pontinho onde dói, procura ali bem pontinho onde dói, coloca aquele pontinho e ele vai ficar pulsando. E durante o dia você dá uma estimuladinha ali naquele pontinho, tá? Então, essa é a forma de tratamento aí. Ele quer fazer um churrasquinho. A gente vai levar tudo aqui direitinho já, só para fazer churrasquinho. Não vamos fazer na sua churrasqueira, não, que ele quer levar dele. Aí eu tô te falando que se você puder mandar a mocinha dar uma limpadinha lá naquele churrasquinho, agradeço. Porque a gente vai, ao invés de comer fora, a gente vai fazer esse churrasquinho. A gente vai levar tudo no cima e pronto aqui, entendeu? Então, tem algumas coisas, não sei, deu uma assim, uma falhada. Eu sempre falo, fica por causa da perna, ele fica no quarto do lado. Tem microfone aberto. Com Vanessa. E a Vanessa está levando a mãe. Cida, seu microfone está aberto. Cida, seu microfone está aberto. Eu desliguei. Tá? Ok? Bom, então tá. Eu pensei que ela estava falando comigo. Tá? Enfim. Tá? Bom, então o sistema imunológico, ele tem, evidentemente, todas as funções, né, de glândulas que produzem relacionada à parte de imunologia, né? Então, aumento, por exemplo, aqui é aumentos de linfonodos, então tem uma inflamação acontecendo nos linfonodos. Pode ser a utilização de produtos com alumínio, como desodorantes à base de alumínio. Então, existe aí, eu acho que eu não falei alguma coisa relacionada ao flúor, né? O flúor, não cheguei na tireoide, ainda é o próximo, agora eu já vou falar. Tá, então, aqui, alguma coisa relacionada a desodorantes, aqueles desodorantes antitranspirantes, né? Principalmente aqueles em aerosol, tá? Eles não são interessantes porque eles são ricos em sulfato de alumínio, não deve se usar aquele tipo de desodorante. Então, as farmácias de manipulação, cada uma tem a sua fórmula específica aí, né? Elas trabalham com desodorantes antitranspirantes que são naturais, tá? Na realidade, se você quiser até mesmo utilizar o leite de magnésio, que tem aquele Philips, né? Tá? Com óleo essencial é excelente, tá? Você pode utilizar. Tá? Índice de imunidade das amígdalas, né? Amígdalas a gente sabe que é uma glândula que ela mostra processos inflamatórios acontecendo no corpo. Então, geralmente, quando a pessoa tem problema de amígdalas inflamadas, a primeira coisa é antibiótico e também extração das amígdalas, né? Para as amígdalas pararem de incomodar. Só que elas estão avisando que algo está acontecendo de errado no corpo. Então, você está tirando um sistema de segurança extremamente importante. Então, ali, o que a pessoa deveria ver? Deveria ver quais são os alérgenos, né? Os alimentos que estão causando essa alergia, ou é por causa de uma desbiose intestinal, o que está acontecendo, né? Então, a pessoa opta por, muitas vezes, retirar as amígdalas, né? Para elas pararem de incomodar, que elas têm relação direta, tá? Com o intestino, né? Com toxicidade intestinal. Então, tem que ver o que está acontecendo, né, na alimentação dessa pessoa aí. Tá? A medula óssea é importantíssima aí, né, para a produção aí de células, né, de defesa, né? Tá? Índice do baço, o baço também é responsável, além de fazer um trabalho de limpeza do sangue, tá? A produção aí de hemácias também, né? Tá? E também trabalha nesse sistema imunológico, né? O baço, ele tem um papel fundamental. Inclusive, na medicina tradicional chinesa,
os níveis de energia que nós temos no corpo é relacionado ao baço pâncreas, tá? Pâncreas e baço. E a gente sabe que isso até foi uma dificuldade muito grande que eu tive quando eu fiz medicina tradicional chinesa, tá? Porque ali nós estamos vendo a parte energética, né? Então, uma coisa é a parte energética, então, baço pâncreas, tá? Só que na medicina, tá? É o fígado que é responsável por isso, né? Então, nossa, eu tinha uma dificuldade no início, eu tinha que pensar assim, bom, agora eu tenho que deixar tudo que eu sei sobre o sistema metabólico, deixar de lado para trabalhar com o sistema energético. Então, no início foi difícil até para mim isso, tá? Então, a gente sabe que baço pâncreas, ele está muito relacionado também à produção de energia do corpo, tá? E eles têm muita relação também com o fígado, não é isso? Os três, fígado, baço e pâncreas, né? Você vê, não é isso? Se vê que o fígado cria a origem do sangue, digamos assim, é uma substância branca, e quem vai dar essa cor vermelha é o baço e também a medula nervosa, não é isso? Principalmente o baço, né? Principalmente o baço, né? Hã? A medula óssea, né? Isso, a medula óssea, exatamente. Então, a medula óssea é quem vai dar, o baço e a medula óssea é quem vão dar a cor vermelha. Então, você vê aí uma grande relação entre fígado e baço. E o baço está bem encostado do pâncreas, tem grande relação com o pâncreas, né? Com certeza. Então, continuando aqui, né? Nós vemos outros índices aqui, né? Como o timo, né? Como eu estava falando do timo, que ele matura, ele faz a maturação das células de defesa, os glóbulos T, né? Os glóbulos brancos T, que é importantíssimo no nosso sistema de defesa. Então, é feita a maturação no timo, tá? Índice de imunoglobulina, tá? É importantíssimo, inclusive tem alguns tratamentos de imunoglobulina que se faz nos hospitais, tá? Que é caríssimo, tá? Para o sistema imunológico, tá? Mas também você pode fazer também melhorar essa imunoglobulina com a técnica da PRP, né? Plasma rico em plaquetas, né? Então, você consegue dar uma melhorada, não, evidentemente, tão eficaz como é feito diretamente com a imunoglobulina nos hospitais, né? Para problemas relacionados à imunidade, né? Então, é uma técnica, uma terapia utilizada na medicina também, tá? Para o sistema imunológico, tá? Índice de imunidade de trato respiratório, claro, nós temos a imunidade, tá? Para combater, nós respiramos micro-organismos, respiramos poeira, bactérias o tempo todo, tá? Então, alguma coisa tem que ter no nosso pulmão, no nosso sistema respiratório, para que impeça que esses micro-organismos se proliferem, tá? Então, aqui como está índice, aqui, ó, inclusive a imunoglobulina, que a gente, que ela pode ser dividida em 5 tipos, tá? Que é o IgG, o IgA, o IgM, IgD e IgE, tá? Então, inclusive o IgG é muito utilizado, né? Tá? Para indicação de processos inflamatórios aí, né? Tá? Imunidade do trato respiratório é a porta principal de acesso no mundo exterior, como eu estava comentando, tá? Os micro-organismos patogênicos e substâncias nocivas entram no trato respiratório com o ar, conduzindo frequentemente as doenças inflamatórias. No sistema respiratório interno, da nasofaringe, os brônquios, os bronquíolos, né? Respiratórios e os alvéolos. Há tecidos linfóides, tá? Parte de linfonodos, né? De modo os linfonodos clássicos encontram-se em volta da traqueia e dos brônquios. Na realidade, aqui, os linfonodos o que fazem... Aí você tem que ter, às vezes, um pouquinho de paciência, que o aparelho foi traduzido, e aí, às vezes, parece que faltou alguma coisa ali, né, de concordância na frase, tá? Mas está bem relacionado aí a esse sistema imunológico, né? Tá? Que o nosso sistema linfático, ele também faz a filtragem, né? Vamos dizer assim, do plasma, né? Também sanguíneo, tá? E ele trabalha muito nessa parte imunológica,
imunológica, né? Então, aqui nós temos a parte dos linfóides aqui, né? Que ele é muito responsável pela essa situação aí de imunologia, tá? Índice de imunidade gastrointestinal. Evidentemente, aqui nós estamos um conjunto de situações, tá? Então, a imunidade não específica do trato digestivo inclui barreiras mucosas e trato digestivo, da boca até o reto. As enzimas de decomposição, bílias, barreira do fígado, peristaltismo gastrointestinal e a flora natural, na realidade, a microbiota intestinal, que é a mais responsável por tudo aqui, tá? Então, a microbiota, nós temos microbiota na boca, né? No intestino, e as mulheres têm a terceira, que é na vagina, né? Tá? Então, essa microbiota ela é rica em micro-organismos que defendem o nosso corpo, tá? De situações que possam, de micro-organismo e bactérias, né? E vírus que possam interferir, né? No nosso sistema corpóreo, aí, né? O sistema imunológico da mucosa é relativamente independente do sistema imunológico sistêmico. Então, aqui, ó, índice da mucosa. Então, são as mucosas que eu estava falando. Então, nós temos aí a mucosa da boca, né? Então, nós temos a microflora na boca, né? A microbiota, né? E as mulheres têm também a vaginal, tá? Ok? Então, é o que está falando sobre as mucosas aqui. Então, nós temos aqui esses índices aqui bem relacionados aqui, tá? Bem explicado de uma forma sucinta, mas dá para entender, né? Ali embaixo no aparelho, né? Tá? Essas descrições aí as descrições aqui dos parâmetros, né? Então, nós temos aqui todas essas funções aqui que nós temos que preservar. Como a gente preserva isso aqui, tá? Mantendo o sistema digestório, né? Hoje agora não é mais digestivo, o pessoal chama de digestório, agora mudou o nome, né? Foi tudo igual, mas mudaram o nome, não sei nem porquê, tá? Mas é o sistema digestório, então inclui desde a mastigação até a excreção, tá? Então ele é o mais importante de todos, né? Para manter a imunidade do corpo, né? Então nós precisamos, quando você come alguma coisa que não é correta, ou que vai acidificar o seu corpo, você está diminuindo o sistema imunológico. Quando você, a parte da parte emocional, você tem um distúrbio emocional, você também está diminuindo o sistema imunológico, tá? Então, a gente precisa ter maus pensamentos, também diminui o sistema imunológico. Tá? O Rinaldo queria fazer uma pergunta? Só para fechar o entendimento aí, esses valores seriam, os ideais seriam próximos do máximo, né? Nesse sentido aqui. Seria, aqui na parte imunológica, já estando dentro do verdinho aqui, tá? Vamos dizer assim, dentro do parâmetro normal, já estaria de bom tamanho. Evidentemente, quanto mais... Na realidade, o que acontece? Se mostrar mais na parte do máximo, tá? Significa que o sistema imunológico ele está sendo ativado, como aqui, ó, que está aumentado, tá? Isso, no linfonodo, né? Nos linfonodos. Nesse caso aí já indica processos inflamatórios, né? Já indica algum processo de inflamação. De baixa inflamação é pouca coisa, mas já tem uma inflamaçãozinha acontecendo, tá? Assim como aqui, ó, aqui é deficiência, né? Do índice de baixo. Se ele tivesse o índice de linfonodo no azul para a esquerda, para a minha esquerda, aí seria a deficiência desse índice, tá? Aí você precisaria estar melhorando o sistema imunológico. Você teria que estar estimulando ele, tá? Obrigado. Bom, tireoide. Lembrando, desde ontem eu estou comentando sobre o problema de tireoide. O pessoal diz, mas a gente olha o aparelho não diz se tem algum problema e a gente não sabe. Então, o pessoal se baseia por aqui, muitas vezes dizendo assim, então tem um aumento de T3 e tem um aumento da tireoglobulina, tá? Se tem aumento de T3, o que pode estar acontecendo, tá? Então, hipertireoidismo, às vezes um aumento de T4, tá? A tireoglobulina tem um pouquinho aumentado, até que não tem muito problema, tá? Aqui nós estamos vendo assim, os anticorpos anti-tireoglobulina,
tá? Então, o que está acontecendo? O que ele está mostrando aqui? É normal, está diminuído, ou a nível dentro da normalidade. Eu não gosto quando passa aqui de 600, tá? 600, para mim, pelos exames que eu tenho observado, inclusive com os outros equipamentos de biorressonância, já mostra que já começa a ter um risco aí de uma tireoidite autoimune. Então, aqui os anticorpos, tá? Seria o anticorpos contra a tireoide. Então, aqui a gente vê índices de tireoidite de Hashimoto. Então, se tiver já no azul, tá? Aqui a pessoa já tem o início de tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então, como é que a gente começa o tratamento? Pelo sistema digestório. Mesma coisa, tá? Então, sempre o sistema digestório está encabeçando o tratamento, tá? Ou por detoxificação, tá? Ou pelo processo alimentar, né? Ou micro-organismos, né? Então, está sempre relacionado com o processo digestório, tá? E aqui está normal, tá? Ele está dentro da normalidade, dentro do verde ou abaixo no azul, é normal, tá? Então, não tem nenhum problema aqui. Ele só não pode estar aumentado. Aumentado indica uma tireoidite de Hashimoto, tá? Então, aqui, ó, tireoglobulina, tá? É uma proteína responsável por armazenar hormonas tireoidianas. As células da tireoide são únicas do organismo capazes de produzir esta proteína. Durante todo o tempo, as células foliculares sintetizam a tireoglobulina, na qual as hormonas se formam e são armazenadas, tá? A tireoglobulina está localizada na região do pescoço, desculpe, a tireoide está relacionada na região do pescoço, né? Nessa região aqui. Ela é uma glândula em formato de borboleta que fica antes da traqueia e depois da laringe, né? Então, fica entre, né? As hormonas produzidas neste local são de extrema importância para o bom funcionamento do corpo. Sem eles, o metabolismo entra em desequilíbrio e quase todos os tecidos começam a agir de forma estranha. Forma estranha não, uma forma errática, né? Porque não está acontecendo o processo como deveria. Mas então o que acontece? A tireoglobulina, tá? Ela sintetiza aqui, tá? É sintetizada pelas células foliculares, tá? E a qual são armazenadas as hormonas, ok? Então, se ela tiver um pouco aumentada, não tem problema nenhum, tá? Então, não é nenhum tipo de problema, tá? Quando tem o T4 e o T3, é que vão determinar essas situações aqui de problemas de tireoide. Então, se você tem esses índices aqui, realmente a tireoide está deficiente e nós precisamos aí entrar, pode ser problemas de falta de selênio. Lembra daqueles 5 elementos que eu comentei? Nós temos lá o ferro, o zinco, o selênio, o magnésio, o iodo e o boro também entra aí, tá? Mas os principais o ferro, o zinco, selênio, magnésio e o iodo, certo? Então, 6 com o boro ali, né? Tá? Mas, no mínimo, esses 5 elementos eles têm que estar íntegros no organismo, tem que estar em boas condições, que é para a tireoide funcionar adequadamente. Então, pode ser uma relação, então nós vimos lá nos minerais, aqui, ó, que ela tem um nível de zinco e selênio muito baixo, magnésio também. Então, o que acontece? A tireoide pode estar não funcionando adequadamente, tá? Embora ali a índice do sistema endócrino esteja funcionando, tá? Mas o que pode ser aumento do T3, tá? O aumento do T3 ele pode estar relacionado aos halógenos, certo? Quais são os halógenos que são relacionados? Nós temos na tabela periódica 6 halógenos. 2 deles a gente não tem acesso, tá? E são mais a nível de laboratório, enfim, tá? Mas nós temos 4 halógenos que são 3 que são extremamente abundantes, e o iodo, que deveria de ser abundante, né, ele não é, tá? Então, nós temos uma deficiência de iodo, tá? E o iodo, na tabela periódica, você vai ver que tem um peso molecular muito grande, né? E o iodo, como ele tem um peso molecular muito grande, ele é mais lento. Então, ele é difícil dele chegar na tireoide. Então, você tem que ter um bom suplemento. Aí nós temos um preparado que se chama Lugol, né, que foi
desenvolvido lá em 1860 pelo Dr. Lugol, quando ele fez um estudo nos Estados Unidos, em volta de um lago, onde as pessoas tinham muito bócio, né? Aquele bócio, aquele pescoção, né? E aí, aquele inchaço, e aí ele descobriu que aquela região lá era muito deficiente de iodo. Tá? Então, daí em diante, depois de um tempo, que se comprovou isso e tal, e aí começaram a usar o sal iodado, justamente por causa disso, por causa da deficiência. Só que aquele sal iodado, aquele iodo que tem no sal, ele é muito, muito pouco, tá? Então, precisa ter vamos dizer assim, um aporte maior de iodo para o nosso organismo. Então, a solução de Lugol seria algo interessante aí, tá? Então, nós temos lá, que são mais leves que o iodo e tomam o lugar do iodo, tá? Nós temos lá, primeiro, que é o mais leve de todos, tá? Que é o flúor, né? Então, a utilização de flúor, ela prejudica muito a tireoide, né? Então, nós temos o flúor em pasta de dente com flúor, nós temos na água, né? O flúor, né? Na realidade, o flúor, ele tem uma desculpa, que é contra cáries, né? Que foi o que acharam de benefício do flúor, mas o flúor vem sendo utilizado como arma biológica, né? Como arma desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? Inclusive, existem medicamentos que são à base de flúor, como a fluoxetina, por exemplo, que acaba gerando demência, tá? Com a utilização, porque o flúor ele vai se agregando, tá? Impedindo nas sinapses, impedindo que haja as reações de sinapse no cérebro. Tá? E ele é difícil de tirar. Tá? Ele é um subproduto do alumínio, ele é um lixo das indústrias de alumínio, tá? Ele é um tóxico. Né? Hitler utilizava na água dos judeus, lá na água dos campos de concentração, para impedir que eles tivessem reação. Né? Então, você pega a fluoxetina, uma pessoa que é alterada, você dá fluoxetina para ela e ela, dependendo da dose, você manda ela ficar em pé ali, me espera aqui que eu volto, você pode passar horas, ela vai esperar ali parada, ali não vai sair dali. Tá? Ah, senta aqui, faz isso, faz aquilo, ela vai fazer. Né? Ela vai fazer o que você manda. Então, por isso que você vê aqueles filmes nos campos de concentração, os judeus indo para a câmara de gás lá, eles sabiam que iam morrer. Mas o que eles não faziam? Eles não faziam nada. Eles não tinham ímpeto de poder fazer absolutamente nada. Aí você fica pensando, pô, o cara está indo lá para morrer. Porque a quantidade de gente não se juntam e não brigam, né? Não, vão morrer brigando, em vez de morrer que nem como diz, né, um cordeiro lá, né? Vamos morrer brigando, né? Qualquer coisa que se fizer é melhor do que morrer sem fazer nada, né? Então, mas não, por causa do flúor acontecia isso. Então, lá no tempo de Garrastazu Médici, né, que a gente tinha uma política um pouco conturbada, ele adotou a estratégia americana, né? Inclusive, os americanos, eles fizeram um estudo para saber o que poderiam justificar o uso do flúor, né? Que é para combater cáries. Né? Inclusive, até hoje, os dentistas fazem tratamento de flúor. Na realidade, existem outras substâncias que seriam tão boas e não seriam tóxicas. Né? Mas o flúor foi introduzido justamente por causa disso. Tá? Então, entrou lá com a campanha, lá, o general lá entrou com a campanha no Brasil, que era Brasil Sem Cáries. Eu me lembro que eu ainda era criança naquela época. Né? Então, eles iam nas escolas, né? Passando flúor na boca de todo mundo, né? Tá? Que era para combater a cárie. E, na realidade, a função era essa. Né? Na realidade, o flúor ele é um emborrecedor. Tá? Ele emburrece as pessoas porque ele se armazena nas sinapses e não deixa isso acontecer. Então, por isso que nós temos flúor na água. Por isso que eu falei, o filtro de osmose reverso, ele é um filtro seguro que retira cloro, flúor, bactérias, vírus, ele tira tudo isso da água. Ele não vai tirar os minerais, inclusive você pode até chegar ao ponto, como eu retiro os minerais da água e depois eu reponho de novo. Tá? Então, eu faço, porque eu utilizo a água para fins laboratoriais, né? Tá? Eu tenho uma indústria alimentícia, algumas coisas a gente faz também, né? Eu produzo
produtos não farmácia de manipulação, ela manipula para uma indicação terapêutica. A gente faz a nível comercial. Então, eu vou produzir um produto, eu produzo lá 1.000, 2.000, 3.000 potes, né, de produto, né, de um determinado produto. Então, é diferente. Tá? Eu posso comprar os mesmos produtos que a farmácia de manipulação pode, tá, comprar, tá? Mas eu não posso fazer manipulado, que é para uma pessoa. Eu tenho que fazer industrializado. Tá? É a diferença. A gente é essa indústria, a gente tem uma encapsuladora que faz 10.000 cápsulas por hora, né? Então, bota lá, faz aí 80, 100.000 cápsulas, de 80 a 100.000 cápsulas por dia, tá? Então, a gente trabalha dessa forma. E para lavar os produtos, para não contaminar, tá? Encapsuladora e diluição de algumas situações, a gente usa água a nível laboratorial, que é através de um filtro de osmose reversa. Então, eu retiro todos, fica só a molécula de água, tá? E aí eu recoloco, para tomar, eu recoloco os minerais na água através de um outro filtro. Na realidade, eu tenho 7 filtros onde vai passar essa água. E aqui a água de Campo Bom é considerada uma das melhores águas, produzida por uma companhia que se chama Corsã, tá? Desculpe, aqui não é Corsã, aqui é... Não, é Corsã, não é a pressão para fechar, né? Aí ele abre os vidros e liga o exaustor, que é para tirar o bromento de dentro do carro, para não ser tóxico, tá? Porque no carro no sol, ele fica rico em bromento dentro. Então, a indústria automotiva, em alguns países, já sabe que isso acontece, né? Aí é um tóxico, então, para eliminar esse tóxico, tem esse dispositivo no carro, os carros modernos aí, tá? Então, e em outra forma do brometo, nós temos o bromato potássico. O bromato potássico, aqui no Brasil, é utilizado nos fermentos químicos. Então, nós não podemos utilizar fermentos químicos. Você está comendo um pãozinho, você está destruindo a sua tireoide. Tá? Então, fermento químico não pode ser usado por causa do bromato potássico. Tá? Na Europa, o bromato potássico é proibido de entrar lá. Lá, eles não usam cloro para limpar a água, eles não usam flúor, não usam nada disso. Tá? Inclusive, aqui na minha região, numa cidade que é basicamente alemã, aqui a região é toda de alemães, né? Então, ali é bem mais alemão do que aqui. Tá? Praticamente a língua da cidade é a língua alemã. Tá? E o prefeito da cidade entrou com uma liminar na justiça, tá? Para impedir que na cidade deles colocassem o cloro e o flúor na água. Tá? Porque são tóxicos, certo? E ele ganhou. Lá ele usa um outro produto que a gente chama de dióxido de cloro, que mata todas as bactérias, que é utilizado na Europa há mais de 100 anos, tá? O dióxido de cloro. Tá? Alguns podem conhecer com outro nome, tá? Mas o dióxido de cloro é um produto que mata todos os germes, todos os vírus, né? Então, ele é muito importante aí. Ok? Antônio, tens uma pergunta? Sim. Professor, a pessoa com a T4 e a T3 ali no azul já, elas têm muita dificuldade de emagrecer, não é? Então, agora eu vou complementar aí, tá? Então, o que acontece? Tá? Então, nós estamos vendo aqui como é que é o nome do hormônio. É triiodotironina. Então, o que você pode estar fazendo que está aumentando aqui esse T3 aqui, tá? Esse T3 aqui está aumentado. Por que ele está aumentado? Ele pode estar aumentado porque ele pode estar fazendo aqui, ó, trifluortironina, que é um halógeno. A tireoide vai usar o halógeno que tiver na mão, tá? Então, essa é a diferença. Ou trifluortironina, triclorotironina, tribromatotironina, né? Então, ela pode estar fazendo um hormônio errado, tá? Ela pode estar fazendo um hormônio errado. Isso vai se refletir lá no T3, né? T3 reverso, né? E que essa resposta se dá lá no hipotálamo, que é o hipotálamo que vai produzir o TRH, que é o hormônio que vai liberar o TSH, é o hormônio liberador do hormônio
da tireoide, tá? Que o TSH, ele é um hormônio que estimula a tireoide a produzir aí o T3 e o T4. Na realidade, tem o T1 e o T2 também, tá? Então, nós temos a monoiodotirosina, monoiodotirosina, a diiodotirosina, que é o T1 e o T2, tá? O T3, que é o hormônio realmente, tá? Que é a triodotironina, e o T4, que é uma pré-hormona, tá? Que ele vai ajudar a converter o T3, tá? No tecido, nos tecidos do corpo, tá? Então, não adianta você dar só o T3, o T4, não adianta você dar só T4. Então, as pessoas ficam fazendo tratamento a vida inteira, tá? Tomando só o T4, e não adianta, porque o hormônio não é o T4, o hormônio é o T3. Tá? Então, você tem que dar o T3 também, tá? Então, você tem que dar o T4 e o T3. Então, aqui a proporção é 4:1, é 4 de T4 para 1 de T3, tá? Para você ter um tratamento adequado. Inclusive, tem suplementações específicas só de T3, tá? Ok? Por causa da meia-vida do T3, tá? Então, que pode ser usado ao longo do dia também, tá? Não precisa ser em jejum. Então, normalmente se usa em jejum, mas se não está sendo suficiente, você pode usar só o T3, mais uma dose ao longo do dia, tá? Então, para poder controlar essa situação aqui, tá? Então, nós podemos estar aqui produzindo, tá? Que aí é importante nós vermos lá nos metais, e também pode estar em relação com os metais pesados, tá? Então, nós temos a relação agora também, aqui, ó, logo em seguida, com os metais pesados. Puxa, mercúrio. Mercúrio vai ser um bloqueio enzimático terrível, né? Voltando aqui para a tireoide, tá? Então, nós temos várias correlações. Nós temos, que é o mais comum, tá? São os halógenos, que são competidores com o iodo, né? E o iodo, ele é muito pesado, muito lento, tá? Seria você fazer uma corrida aí com uma garotada aí entre 18 e 20 anos, e 25 anos, e botar lá um senhor já de 60 anos para fazer uma corrida de 100 metros rasos. Quem é que vai chegar primeiro? Né? É difícil, né? É bem difícil chegar o iodo primeiro. Então, o iodo tem várias desvantagens em relação aos outros halógenos. O que a gente tem que fazer? Eliminar esses halógenos da nossa alimentação, da nossa vida, tá? Para que nós não tenhamos essa contaminação, para a tireoide funcionar adequadamente. Tá? Já o T4, quando ele está aumentado, tá? Ele pode ser uma consequência, certo? Ele pode ser uma consequência. Então, o que acontece? Quando o T4 está aumentado, o T3 está aumentado aqui, na realidade, não está funcionando direito esse hormônio aqui, tá? Pode ser um caso de hipertireoidismo? Pode. É difícil, o hipertireoidismo é difícil. Mas aí você vai ver que tem sintomas aí clínicos do hipertireoidismo. Quais são os sintomas clínicos de hipertireoidismo? Aquela pessoa que é extremamente nervosa, extremamente agitada, ela não consegue ficar sentada por muito tempo, ela fica em pé, ela senta, ela fica em pé, ela senta, ela tem aquela necessidade de falar. Se você deixar ela falar, ela vai falar o tempo todo, você não vai fazer nada, ela fica só escutando ela falar, tá? E muito nervosa, tá? Então, isso são características de hipertireoidismo, certo? Hipertireoidismo em cima e hipotireoidismo. Eu poderia falar uma coisa aqui, professor, fazer uma pergunta. Pois não. Aqui nessa questão aqui do hiper e do hipor, né? Do hipertireoidismo e hipotireoidismo, né? Que vão ser revelados aí por esses dois, o T3 e o T4, né? T4 e T3. Então, eles estando aqui as minhas direitas, né? Digamos assim, sim, ele revela uma coisa aumentada, né? E se eles estivessem, por exemplo, o T3 e o T4, aqui para o lado, para a minha esquerda, seria o que no caso aí? Então, essa diminuição. Seria um hipotireoidismo, né? Hipotireoidismo. Um hipotireoidismo, tá? Mas o mais fácil de vocês encontrarem é o que eu estou falando, tá? É uma toxicidade, tá? Em relação a esses elementos, né? Então, são metais tóxicos e esses halógenos que eu acabei de falar, tá? É isso que nós temos que resolver. A primeira coisa que você tem que resolver é isso, tá? É retirar os halógenos, desintoxicar esse organismo dos metais pesados para que essa tireoide possa funcionar adequadamente.
Às vezes, você só fazendo isso já resolve. Você pode dar o T4 e o T3 enquanto a tireoide não esteja funcionando, certo? Então, nesse caso, o mercúrio, né? O mercúrio, o arsênio, né? Também, né? Sim. Arsênico também, né? Perfeito. Isso aí. Tá? Professor. A Denise, isso. Acontece também, tá elevado o T3 reverso, né? E aí está relacionado com uma dificuldade de produção do T3. Como que funciona isso? Então, o que acontece, tá? Só deixa eu responder aqui, o que a gente pode usar no lugar do fermento químico? Nós usamos nos nossos produtos o bicarbonato de sódio com o ácido cítrico, tá? Então, essa mistura, ela faz o papel do fermento, tá? Você pode usar o bicarbonato e em casa, se você não tem acesso ao ácido cítrico, você pode usar o vinagre de maçã extra virgem, né? Ele natural, né? Você pode usar também, que funciona muito bem, tá? Então, respondendo aí, o que acontece, tá? Quando você tem um aumento do T3 reverso, ele está relacionado às toxicidades, está relacionado a esses halógenos e os metais tóxicos. E aí você tem um T3 reverso. Eu gosto de brincar aqui, fazer uma analogia com os pacientes da seguinte forma. Bom, teu hipotálamo lá está esperando um T3 reverso, porque através, ele tem que ter um indicador para saber quanto que ele tem que produzir de hormônio. Ele precisa ter um indicador. E quem é o indicador? O T3 reverso. Tá? Ele também compete com o T3, tá? Mas não é o essencial aí, né? E aí o teu hipotálamo lá está esperando a chegada do T3 reverso, tá? Para saber quanto que ele tem que vamos dizer assim, estimular a tireoide, tá? Através do TRH, depois do TSH, estimular a tireoide para ela produzir os hormônios, tá? Então, a resposta é o T3 reverso, né? E aí, teu hipotálamo está esperando lá, eu brinco aqui com o pessoal, um alemão de 2 metros de altura, né? Os olhos azuis, forte, né? Tá? Que nem o ator aquele que faz o Thor, né? E aí entra um gordinho, baixinho, né? Banguela. Só um pouquinho, tem uma coisa errada aí, né? Aí ele vai aumentar o TSH. Tireoide te vira, produz hormônio aí, porque a coisa tá feia aqui, né? Precisamos que a coisa seja... E aí o que acontece? Aumenta o TSH, tá? Aumenta o TSH, e aí isso, para os médicos, é um indicador de que ele tem que dar T4, ou aumentar ou diminuir, conforme o TSH aumenta ou diminui, né? É inverso, né? Tá? Ele vai dar o T4, ele vai pegar só o TSH. Na realidade, só o T4 não vai fazer nada, tá? De bom, né? Só ele sozinho, tá? Por exemplo, a pessoa está com deficiência de T4, no início vai funcionar até estabilizar o T4, depois acabou, não vai fazer mais nada, tá? Só vai dar aquele início para manter o T4 no nível, tá? Claro, a pessoa vai até se sentir melhor e depois se estabiliza e pronto, o T4 não vai fazer mais nada, precisa ter o T3 junto, tá? Então, você suplementa sempre T4 com T3. Então, a proporção é 4:1, 4 de T, 4:1 de T3, tá? Ok? Não sei se eu respondi a tua pergunta, se era isso que você queria saber. Era sim, né? Porque quando está aumentado o T3 reverso, é justamente essa disfunção nesse sistema. Essa disfunção. E tem relação, se está aumentado o T3 reverso, tem essa disfunção relacionada à toxicidade, certo? Tá. E aí, quais são as doses de T3 e T4? Então, eu acho que eu deixei no compêndio lá para vocês verem, tá? Então, como eu falei, por exemplo, se vai dar, para ficar uma conta mais redonda, se você vai dar 50 microgramas de T4, você vai ter 12,5 de T3. Tá? Como eu falei, 4:1, tá? Tá, obrigada, professor. Era o Urenal. Pode falar. Eu acho que não entendi bem aqui. Eu acho que o senhor não me entendeu ou eu não entendi bem a sua resposta aqui sobre o T3.
e o T4, né? Quer dizer que só vai determinar quem é o hipertireoidismo, por exemplo, no hipertireoidismo, se estiverem ambos aumentados, né? Se ambos, o T3 e o T4, estiverem aumentados, aí vai revelar que é o hipertireoidismo. Se ambos estiverem diminuído, digamos, o T4 e o T3 estiverem diminuído, então revela o hipotireoidismo, é isso? Não necessariamente, tá? Não é assim. Não, você tem que ter... Aqui na tireoide é um caso que você tem que prestar bastante atenção, tá? Se o T3 está aumentado, ele está indicando, geralmente, que... Primeiro, que tem uma disparidade, né? Se o T4 ele é 4 vezes maior do que o T3, por que o T3 está aumentado e o T4 não? Certo? Primeiro, que a gente já tem uma indicação que isso aqui é uma toxicidade, certo? Então, aqui é uma toxicidade. Você tem que tirar os halógenos e os metais tóxicos. Você só vai ter um quadro, mesmo que esteja aumentado aqui, pode ser também relacionado a metais tóxicos e os halógenos errados, tá? Então, primeiro você tem que corrigir isso, certo? Mas se eles tiverem os dois aumentados aqui, não significa que a pessoa tem hipertireoidismo. Na realidade, o que vai determinar o hipertireoidismo é o quadro clínico daquela pessoa. Se a pessoa é muito agitada, muito ansiosa, muito nervosa, e não pode estar acima do peso. Tá? É fundamental isso. Tá? A pessoa, geralmente, que tem hipertireoidismo é uma pessoa magra, ela come muito e não engorda nunca. Tá? Então, pessoa muito magra, muito agitada, muito nervosa, tá? Ela tem correlação com hipertireoidismo. Aqui no exame, você precisa desse quadro clínico para ter certeza se é hipertireoidismo ou não, certo? Então, para não acontecer o erro de tratar um hipertireoidismo, tá? E não é isso que está acontecendo, e sim toxicidade, ok? E no hipó, a mesma coisa também. No hipotireoidismo, a mesma coisa também, né? O hipotireoidismo é a mesma coisa, porque pode estar havendo o hipotireoidismo, porque esse hormônio, que é o T3, ele não está formando triiodotironina. Se você fizer trifluortironina, não vai fazer efeito nenhum. Entendeu? Tá? Por exemplo, então vai depender do halógeno e dos metais tóxicos que vai determinar se isso aqui, como é que você vai tratar isso aqui, né? Tá? Então, pode ser um hipertireoidismo aqui, claro que pode ser um hipertireoidismo, porque o T3 está aumentado, mas não está sendo produzido com o iodo. Está sendo produzido com outro halógeno. Certo? Certo. Bom, o Alan? Oi, mestre. Você já viu o tratamento com o floral quântico para equilibrar a frequência da tireoide? Chegou a ver algum resultado bom? Então, vamos dizer assim, que tudo vai depender do que você está usando, tá? Porque assim, todos os medicamentos frequenciais, eu já usei bastante medicamentos frequenciais, tá? Então, quando você tem acesso a um equipamento de biorressonância que ele faz o medicamento frequencial, que você pode fazer aqui o medicamento frequencial, você deixa de trabalhar com esses produtos. Uma das coisas que às vezes funciona e às vezes não funciona, vai depender de vários fatores. Por exemplo, o tempo que esse medicamento frequencial foi feito. Tá? Esse medicamento frequencial ele foi feito há quanto tempo? Então, a frequência ela tem um prazo, tá? Que ela se exaure do produto. Ela vai se dispersando do produto. Outra coisa é se você... que tipo de transporte aconteceu, tá? Para você ter acesso àquele medicamento frequencial. Ele veio de avião, ele veio de caminhão, ele passou pelo correio, como é que ele aconteceu? Foi por uma transportadora, tá? Então, pelo correio, geralmente, ele passa por uma máquina que identifica que e muitos produtos têm uma máquina, tá? No correio, que identifica por o que pode ter dentro do pacote. Tá? E aí, o que acontece? Se passar numa máquina, por exemplo, vai passar para um avião, vai passar num raio-x para ver o que tem na máquina, o que você acha que vai acontecer com aquele frequencial que tem lá dentro? Sim, vai te programar ele ali. Exatamente.
Então, pega um avião, né? Então, nós sabemos que nós temos altas frequências em aviões, né? Inclusive, tem uma insalubridade para as aeromoças, para os pilotos, né? Que andam em aviões, porque os aviões produzem, tá? Um campo vibracional que ele interfere no bem-estar, né? Tá? Do organismo humano, tá? E, com certeza, vai interferir também aí nos frequenciais, tá? Então, se você pegar lá, foi produzido produto, você bota num caminhão e chega na sua casa, aí até que tudo certo, tá? Não vai ter nenhum tipo de problema. Mas se, por exemplo, você passa num avião, ou vai para um correio, vai para um SEDEX, passa em máquinas lá para lerem, né? Tá? O código de barra, para onde vai aquele produto e tal, pode passar num raio-x, você não sabe, imagina a quantidade, numa esteira, quantidade de produtos que tem. Por exemplo, se você faz o exame frequencial, você não pode ter o celular, tá, a menos de 1,5 metro do aparelho, tá? Então, tem que estar distante. Por quê? Porque a frequência do celular vai interferir, tá, na biorressonância, certo? Entendi. Tá? Então, aí você imagina o que vai acontecer com esses medicamentos frequenciais. Quando você faz um medicamento frequencial, ele tem uma durabilidade até 3 meses, tá? Então, o equipamento ele tem um cristal. Eu fui olhar para o lado aqui para ver se estava aqui o cristal para mostrar para vocês. Ele tem um copinho, tá? Onde você bota o produto dentro e você faz o frequencial. Vai identificar ali no aparelho qual é o frequencial melhor. Ele vai fazer um frequencial para você dar tratamento para aquela pessoa. Aquele frequencial, ele tem até 3 meses de validade, tá? Porque ele começa a perder. Mas, claro, eu geralmente dou o frequencial em 30 ml, né? Tá? E como toma 10 gotinhas por dia, né? Vai dar 3 vezes por dia, né? Vai dar 1,5 ml, né? Bom, chegamos aqui em metais pesados, na realidade, no equipamento. Na realidade, hoje a gente conhece como metais tóxicos, né? Tá? A Nilda está entrando agora, só um pouquinho, esperar a Nilda entrar. Ok. Então, esses metais tóxicos, tá? Eles são encontrados muitas vezes em alimentos também, tá? Então, as amálgamas dentárias, né? Aquelas obturações antigas, né? Elas liberam uma quantidade muito grande de mercúrio e chumbo também. Então, nós temos vários fatores, como alumínio, arsênio, nós temos no próprio arroz, nós temos arsênio, né? Tá? Então, vamos lá. Inclusive, o chumbo, ele causa problemas de desordem psíquica, né? Então, na década de 40, puxa, agora não me lembro exatamente o ano, tá? Desculpa, mas houve uma expedição para o Alasca, tá? E essa expedição, ela se perdeu. E depois de muito tempo, né, muitos anos, na realidade, há poucos anos atrás, tá? Lá pela década de 90, se não me engano, tá? Houve uma outra expedição para o Alasca, uma expedição moderna, e lá eles encontraram aquelas pessoas que tinham daquela expedição, né? Evidentemente que o gelo preservou os corpos todos, né? E eles perceberam muitas coisas interessantes. As pessoas brigaram, tá? Entre elas brigaram, se mataram. Então, aconteceram muitos episódios e eles não conseguiam entender o que tinha acontecido, tá? E naquela época, os enlatados, eles eram todos de chumbo, tá? Revestido de chumbo, né? Para não enferrujar. Naquela época, eles não conheciam, né? E os problemas que o chumbo causa no organismo. E, evidentemente, para levar uma expedição para lá, era difícil, então tinha muitos enlatados, e eles acabam se intoxicando num nível extremo de causar problemas de ordem psíquica mesmo, tá? Deles se matarem, eles brigaram, alguns andaram aleatoriamente, sabendo, evidentemente a pessoa normal vai saber que aquilo lá, eles já foram sabendo que eles tinham que manter,
né, um contato e sempre estar perto, até hoje, assim, né, perto de um abrigo, né, eles têm que fazer expedições relâmpagos, né, coisas rápidas e voltar para o abrigo, tá? Porque senão a temperatura é muito extrema lá, né, muito baixa, e isso causa vários problemas, tá? Então, eles descobriram que o chumbo foi a causa da intoxicação. Então, várias intoxicações ocasionadas por chumbo, eles levam problemas de desequilíbrio psíquico, tá? Então, vários tipos de patologia, desenvolvimento de vários tipos de patologias psíquicas, né? Teve um caso que a pessoa levou um tiro na perna, tá? E ficou próximo a uma articulação e os médicos não quiseram tirar, porque disse que não fazia mal e tal, não sei o quê. Só que começou a haver uma degeneração, uma absorção desse projétil aí, de chumbo, e começou a haver uma intoxicação severa nessa pessoa, e essa pessoa teve que acabar usando vários procedimentos e ocorreram vários danos por causa disso, tá? Então, isso é muito problemático. Eu tenho um paciente que levou um tiro, tá? É um motoboy, e ele levou um tiro. Na hora que a pessoa foi dar um tiro, ele tentou se abaixar e a bala entrou por cima e se alojou abaixo da clavícula, tá? Então, nossa, é um ponto bem difícil de chegar, tá? E os médicos não quiseram operar ele, tá? E ele tem problemas de intoxicação constante, tá? Então, isso a gente tem que... Na realidade, ele ficou bem complicado de poder se fazer cirurgia, porque ele ficou abaixo... Desculpa, abaixo da clavícula, não, ele ficou abaixo do omoplata, tá? Então, é bem complicado o acesso ali, porque ele ficou atrás do osso ali, né? Para chegar ali é um pouco mais difícil. Os médicos não quiseram mexer, deixaram assim. Então, ele tem aquele projétil e ele tem problemas. A gente custou bastante para desintoxicar ele, ainda tem que estar sempre no tratamento, tá? Então, teve bastante distúrbios psicológicos, né? Também relacionados a essa toxicidade, tá? Então, o mercúrio, ele está muito relacionado a problemas de autismo também, né? Então, contaminação de mercúrio, né? O cádmio também está um pouco relacionado a isso, né? Então, o Andreas Kalker, ele fez várias pesquisas relacionadas ao autismo em relação à contaminação de mercúrio. Então, o que acontece? As pessoas têm as crianças, né? Têm os seus filhos, e os seus filhos são vacinados. E muitas vezes, depois de uma vacina, tá, ele pode desencadear um problema relacionado ao autismo, por exemplo. Tá? No caso de vacinas, a gente sabe que as vacinas têm contaminações, tá? Assim como até comentamos ainda um pouco atrás, sobre a Coronavac, que tem uma contaminação de alumínio absurda. A justificativa deles é para instigar o sistema imunológico a produzir anticorpos. Só que isso é um absurdo, na realidade, tá? Porque o nosso organismo não gera anticorpos contra metais, né? Nós não temos, até ia ser bom, né? Eu vou ter anticorpos contra o mercúrio, contra o chumbo, contra o alumínio. Maravilha, eu vou poder comer chumbo que não vai ter problema, tá? Não vou ter problemas de toxicidade, né? Só que não é assim. Então, foi um absurdo esse ponto de vista, né, de botar o alumínio dentro da vacina a fim de instigar o sistema imunológico a produzir. Eu considero um desrespeito até. Tá? Eu ia falar um erro grotesco, mas é até um desrespeito isso. Tá? É uma falta de... Imagina, como é que um cientista de um laboratório, evidentemente que eles têm um conhecimento, como é que eles fazem uma coisa dessas, tá? Porque tem algum outro propósito obscuro atrás disso, tá? Não pode ser uma coisa normal, certo? Tá? Bom, então nós temos aqui essas contaminações com metais tóxicos. Vamos lá, vamos partir aqui para algumas coisas relacionadas a essa situação, tá? Os níveis sanguíneos e anemia pode surgir. Inclusive o seguinte, a pessoa tem aquela anemia, a gente nunca consegue resolver. Até houve um caso agora na aula, tá? A pessoa falou que tinha um pessoal da família, tá?
que tinha sempre um problema relacionado à anemia. Isso, na realidade, essas contaminações com metais tóxicos, elas podem gerar vários problemas. Aqui nós vamos encontrar, não significa que o chumbo só acontece isso, o mercúrio só acontece aquilo, não. Eles estão envolvidos no metabolismo como um todo, com diversas patologias e muitas vezes atuam nas mesmas situações, tá? Então, não é só um ou outro, tá? Então, aqui é uma situação, vamos dizer assim, bem sucinta, tá? Em relação a tentar classificar aqui por patologias acontecendo, tá? Então, relacionado a anemias sanguíneas, né? Pode relatar com doses muito elevadas, não precisa nem, muito elevadas vai depender do ponto de vista que você acha elevado, tá? Então, nós temos aí nos produtos, né, nos produtos industriais, todos os produtos que a gente recebe para a indústria, eles vêm com laudo técnico, tá, onde tem esses metais tóxicos, principalmente o chumbo e mercúrio, tá? Então, todos os produtos, eles têm essa classificação. Então, tem que ir lá no máximo, tá? Ele tem que ser inferior a 0,05 tá? Partículas por milhão, tá? E aí vem o laudo mostrando que aquele produto está ali. Mas todos os produtos têm uma quantidade de chumbo, tá? Então, assim, mas da onde nós estamos contaminando? Bom, basta você comprar qualquer produto no supermercado, vai ter uma contaminação de chumbo, tá? Então, não acha que isso aí é alguma coisa ficar procurando, porque, claro, em São Paulo, em grandes cidades, a gente vai ver que o ar é mais poluído, tá? Mas o que vocês estão comendo vai ter, tá? Vai ter sempre uma contaminação de chumbo, né? E mercúrio. Então, qualquer produto, por exemplo, se você compra um ômega 3, tá? Ele vai ter uma contaminação de chumbo e mercúrio, tá? Vai ser muito pequena, mas ele vai ter, vai existir essa contaminação lá. Tá? Então, não existe. Então, existe uma quantidade tolerável, certo? Uma quantidade tolerável. Mas todos os produtos vão ter uma contaminação, certo? Então, nós estamos vendo aqui que ele está bem relacionado a várias situações, né? Lesões renais graves, tá? Muito importante aqui, né? Então, o chumbo, ele agride os néfrons, né? E ele bloqueia as funções dos néfrons. A pessoa continua urinando, né? Continua urinando e tal, mas a toxicidade, o rim acaba não conseguindo eliminar, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o chumbo. Por isso que eu digo, a pessoa tem, sei lá, faz qualquer coisa, mas dá um jeito, faz um financiamento, se for preciso, mas tire essas obturações da boca, tá? Então, essas lesões graves podendo acontecer de várias formas, aí, né? Problema de cardíaco, né? Então, o chumbo é um causador de lesões, tá? E também distúrbios cardíacos, tá? Então, é importante, né? Hipertensão também pode estar relacionado à hipertensão. Então, pessoas que trabalham, por exemplo, com tintas, né? Mesmo que seja um pintor que trabalha só com PVA, tá? Essa tinta que a gente tem na parede, a tinta da tua casa, ela já tem chumbo, né? Então, maquiagens, né? A maioria das maquiagens, elas tem algumas que são orgânicas, tá? São mais difíceis de encontrar, mas já existem, né? Tá? Aí depois eu vou pedir para Simone, tá? Depois, quando possível, tu bota alguma coisa sobre a maquiagem lá, um contato, enfim, alguma coisa assim das maquiagens sem chumbo. Tá, vou pedir para Simone colocar. Então, normalmente as maquiagens, esses produtos, cremes de passar, tem produtos de petróleo, tem contaminação com chumbo, né? Então, você tem contato com isso o tempo todo, principalmente batom. Tudo que for colorido, tá? Para fixador de cor, é o chumbo. Então, por exemplo, você tem uma tinta de PVA, ela é branca, tá? Mas ela tem chumbo. Quanto mais colorido for, mais chumbo vai ter. Tá? Então, nós temos contato com chumbo o tempo todo. Tá? Então, o pessoal fica perguntando, mas como que eu me contaminei? De onde que veio isso? Né? Então, todo lugar tem chumbo. Né?
tá? Tudo está exposto ao chumbo. Então, níveis de chumbo altera direta e indiretamente a ossificação. Então, osteoporose também pode ser causada pelo chumbo, tá? A nível de sistema reprodutor, associa a toxicidade do chumbo à esterilidade e à morte neonatal. Também acontece isso. Então, a gente tem visto muitos problemas acontecendo aí por causa da toxicidade, né? Vamos dizer assim, das picadas aí, né? Que tem uma toxicidade grande, a gente tem visto muitos abortos acontecendo aí, tá? Enfim, né? Situações diversas de contaminação aí, de qualquer vacina, né? Ela pode ter contaminações aí, né? Principalmente, o pessoal tem gente que toma vacina da gripe todos os anos, tá? Na realidade, do meu ponto de vista técnico, isso é um grande erro. Porque você está tomando uma vacina de um vírus atenuado, onde tem um veículo que tem uma contaminação com vários, inclusive metais tóxicos, tá? De um vírus da gripe que é do ano passado, não desse ano. Tá? Então, não a que está vindo, e sim a que já passou. Então, é meio confusa a situação aí de tomar vacina para se proteger, tá? De um vírus da gripe. Então, o mercúrio tem efeitos adversos importantes sobre a saúde humana e o meio ambiente. Exposição a níveis elevados de mercúrio pode afetar o cérebro, o coração, o rins, pulmão e o sistema imunológico, né, dos seres humanos. Tá? A toxicidade do mercúrio varia de acordo com sua forma química, tá? E concentração. A via de exposição e a vulnerabilidade do indivíduo exposto. Isso tem um estudo aqui, que é da UNEP de 2002. Na realidade, o grande problema, por exemplo, dos rios, aí, dos garimpos, né? Eles utilizam o mercúrio para poder fazer a agregação do ouro lá na bateia, quando eles estão garimpando, né? Além deles próprios estarem se intoxicando, essa toxicidade vai para a água, tá? E essa água, evidentemente, é consumida, né? Muitas vezes pelos índios ali, pelos próprios ribeirinhos ali, né? E, inclusive intoxica os peixes, né? E isso acaba indo para o mar, né? Então, várias toxicidades nós estamos encontrando, tá? Em relação a peixes também, tá? Tanto de água doce como de água salgada é um pouco mais difícil. Agora, não podemos esquecer que nós temos o problema lá de Fukushima, que não é um metal tóxico, tá? Mas sim uma exposição à radiação elevada, tá? Então, o Fukushima ainda continua liberando toneladas de água radiativa para o mar, né? Já contaminando até aí o oeste americano, né? Então, já está ali até na Flórida, já se acha contaminação por radiação e, segundo as autoridades, até 2035, nós vamos ter essa contaminação chegando já no Oceano Atlântico. Tá? Até agora não se conseguiu resolver o problema lá do reator de Fukushima. Continua ele ativo, imerso, afundado lá, e eles não conseguem, a radiação é tão intensa que eles não conseguem chegar perto, mesmo os robôs que eles têm enviado para verificar ou para tentar solucionar algum problema, eles acabam sendo expostos ao excesso de radiação e queimando o sistema eletrônico deles. Tá? Então, até hoje, nós não conseguimos ainda resolver, a humanidade não conseguiu resolver esse problema. Tá? E esse problema continua, é um problema muito sério, são toneladas de água radiativa, de lixo radioativo lançado no mar por dia. Tá? Bom, então, nós temos aqui muitas coisas relacionadas, tá, ao mercúrio. Dentre as formas de mercúrio, o metilmercúrio é a forma mais preocupante, pois possui a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, né, a barreira pancreática, e apresentando uma neurotoxicidade poderosa que pode afetar negativamente o cérebro em desenvolvimento.
tá? Principalmente crianças. Tá? Pesquisas revelam que a exposição de mulheres grávidas a altos e constantes níveis de metilmercúrio pode ameaçar o sistema nervoso de bebês, afetando a sua capacidade de aprendizagem e cognição, né? Parte cognitiva. Então, esses altos índices, tá, de mercúrio não são tão elevados assim, tá, pessoal? Tá? Então, o Andreas Kalker fez essa pesquisa na América Central, onde existe muitos garimpos lá, né? E os rios são extremamente contaminados com mercúrio, e lá é o maior índice de crianças com problemas de autismo, de outros problemas mentais também, tá? Então, nós temos que ter bastante cuidado com o mercúrio, né? O cádmio está situado no corpo, tá? 2B, declassificação periódica dos elementos. No grupo da tabela periódica, tá? Que ele está falando aqui, tá? É um metal branco, azulado, relativamente pouco abundante, tá? É um dos metais mais tóxicos, apesar de ser um elemento químico essencial, tá? Necessário em quantidades muito pequenas, na realidade estamos falando de oligoelementos, tá? Entretanto, sua função biológica não é muito clara. Normalmente é encontrada em minas de zinco, sendo empregados principalmente na fabricação de pilhas. Então, hoje nós temos contaminação, na realidade, quem é que não tem uma pilha em casa, né? Então, e às vezes as pilhas, elas, na realidade, você tinha que usar luvas para poder mexer numa pilha, tá? E aquele equipamento, ele tinha que ter um compartimento mais lacrado possível para que não houvesse essa contaminação. Então, baterias, você tem uma bateria no seu carro, que é riquíssima em chumbo também, né? Então, muitas vezes, você tem, através da evaporação de gases, né, essas baterias seladas, mas as baterias seladas, elas não são eternas, né? Elas têm uma durabilidade em torno de 3 anos aí, né? Tá? Então, sempre há uma contaminação do meio ambiente pelo manuseio, pela fabricação, sempre vai haver uma contaminação do cádmio, enfim, do mercúrio, do chumbo, né? Principalmente do chumbo das baterias aí, né? O crômio existe principalmente na forma de crômio trivalente e de crômio hexavalente. O crômio hexavalente é principalmente envenenamento crônico. Pode invadir o corpo humano através do trato digestivo, do trato respiratório, da pele e das membranas mucosas. O corpo acumula principalmente no fígado, rim e glândulas endócrinas. Vocês podem ver que esses metais tóxicos, tá? Eles se acumulam sempre nos órgãos principais, né? Principalmente no fígado, tá? Que é o órgão que nós temos, vamos dizer assim, maior dependência aí, né, para fazer a detoxificação do nosso organismo, né? Tá? Então, as glândulas endócrinas também, né? Muitas vezes a pessoa tem distúrbios endócrinos e a gente não consegue identificar. Pode ser um metal tóxico, tá? Como esse aqui. Então, é importante sempre dar uma olhadinha no equipamento aqui, tá? Para a gente ver qual a toxicidade que a pessoa tem, por menor que ela seja, já é grande, tá? Ele acaba sendo inserido através do trato respiratório e fácil de se acumular nos pulmões. O cromo hexavalente tem oxidação forte, danos de intoxicação crônica, muitas vezes parcial, que começou que na realidade eles são incorrigíveis, né? Então o crômio ele tem uma toxicidade extremamente alta, tá? E muitas vezes ele é praticamente impossível de corrigir os problemas que o crômio acaba girando no nosso organismo. Tem que ter bastante atenção com essas situações. Existem vários tratamentos relacionados à detoxificação, tá? Existe um produto que se chama Enterogel, ou Enterogel 1, né? O Enterogel, ele é patenteado, foi um cientista russo que desenvolveu,
aqui no Brasil a gente não tem, nas Américas aqui a gente não tem, ele está mais relacionado aí à Europa, que tinha até há pouco tempo esse acesso aí do enterogel, tá? Mas ele foi desenvolvido e patenteado pela Rússia. Então, é um gel comestível que você come, ele absorve todas as toxinas do organismo, né? Tá? E ele não é absorvido pelo organismo, ele que absorve todas as toxicidades, todos os metais tóxicos, toda a toxicidade que possa ter no intestino, e ele é excretado, levando todos esses metais tóxicos embora. É um produto extremamente importante, pena nós não termos esse acesso. A última vez que eu vi o valor, mas não consegui importar, o valor era 17 euros, tá? Não é um produto barato, vem uma bisnaguinha, parece uma pasta de dente, assim, para a pessoa poder comer, né? Tá? E ele seria muito importante se a gente tivesse acesso a esse enterogel aqui, tá? A gente tem a frequência do enterogel no equipamento de biorressonância, tá? Agora nós teríamos que ter um veículo para poder passar que não fosse absorvido pelo organismo. Até imaginei para poder fazer com a biomassa de banana verde. Tentei fazer, mas foi muito complicado, não deu muito certo, tá? Teria que pensar numa forma melhor aí, tá? O arsênio, tá? Talvez o mais famoso dos venenos, né? O arsênio, né? É o nome popular de um dos seus componentes, o tiróxido de arsênio, também conhecido como arsênio branco. Arsênio é utilizado como pesticida, então todos os pesticidas, eles também utilizam venenos. Por exemplo, nós temos alguns venenos que são utilizados aqui nas verduras, tá? Então, o arsênio, inclusive, o arsênio é utilizado como tratamento para madeira, tá? Que, como está dizendo aqui, ó, compostos de arsênio são ou já foram utilizados em armamentos, tratamento de madeira, em componentes eletrônicos e na fabricação de tintas, tá? Então, geralmente, quando o pessoal não fala, mas assim, ó, tem um descarte específico para componentes eletrônicos. Aí você fica pensando, eles querem reaproveitar, retirar, por exemplo, tem o ouro dos contatos, né? Os microcontatos são feitos de ouro, eles querem reaproveitar, mas, na realidade, eles têm muitos contaminantes, tá? Os equipamentos eletrônicos, né? Então, não é interessante aí deixar exposto isso, né? Tá? Então, também, em tintas também é utilizado. Então, nós temos aí, tem também utilizado para proteger a madeira, como tem no cupinicidas, né? Utilizam arsênio e também utilizam o tal do pó da China, né? Que tem vários compostos extremamente tóxicos, né? Que os americanos usaram na Guerra da Coreia lá, né? Para destruir as florestas lá, para conseguir combater os Vietcongs lá, né? E que acabou sendo em vão, não conseguiram, acabaram perdendo a guerra e saíram de lá, né? Tá? Então, mas até hoje, lá eles ainda continuam, desde da Guerra da Coreia, eles continuam até hoje, que foi década de 70 lá, né? Eles continuam até hoje tendo problemas de toxicidade por causa do pó da China, né? O pó laranja, né? O elemento laranja, como fala. Então, muitos tóxicos são lançados e foram lançados na atmosfera e até hoje fazem seus problemas aí, né? Trazem seus problemas, tá? Antimônio é um produto que aqui no Brasil a gente tem menos acesso, tá? Mas pode acontecer. O antimônio já teve bastante utilização do antimônio aqui, né? Inclusive usavam um liga de antimônio para fazer a roda de carro, né? Tá? Hoje não usa mais, tá? Pertence a uma categoria de elementos chamado metalóides ou semimetais, ou seja, ele existe tanto na forma de metal quanto na forma de não metal. Então, se usava muito num produto que se chama Zanag, né? Tem uma liga que é com antimônio aí também, tá? Então, hoje a gente não usa mais, são aquelas estatuazinhas que faziam de metal, né? Elas até quebram fácil, né? Então, são produtos que hoje a gente não tem muito, mas já tivemos bastante, tá?
O talho também é um elemento que a gente não tem muito aqui no Brasil, tá? O talho é altamente tóxico, por isso era usado como produto para eliminar ratos e insetos, tá? Há indícios de que causa câncer em seres humanos por inalação por via oral, pode causar intoxicação aguda, pode ser absorvida através da pele, tá? Então, tinha um veneno de rato que se chamavam de chumbinho, né? Que é umas bolinhas, parecem umas bolinhas de chumbinho, assim, né? Que tinha talho também. Tá? Hoje, esses produtos, aqui no Brasil, eles conseguiram ser controlados um pouco, já não temos tanto acesso a isso, tá? E o alumínio, ele é um metal tóxico, tá? Que provavelmente vai continuar aqui a acumular-se no corpo humano de diversas formas, né? Causando doenças no sistema nervoso, interferindo na função dos pensamentos, lembrando que, aí vem aquele caso aqui do alumínio, tá? Lembrando que o alumínio também é considerado um emburrecedor, tá? Então, talvez por isso que colocaram aí naquela situação que eu falei das picadas aí, tá? Que é o mais provável, tá? Para controle da população, tá? E lembrando que o flúor é um substrato, né? É um resultado